tua promessa. A paz do Senhor, queridos professores e adolescentes. Mais uma vez, em Gênesis ainda, o nosso estudo no livro de Gênesis, no capítulo 8, 9, 10 e assim por diante, tá bom? Mas hoje com um assunto bem especial. A genealogia de Adão é a nossa lição 10, tá bom? Nós começaremos um pouquinho antes do capítulo 8, 9 e 10, tá joia? Muito bem. Texto áureo. O texto áureo é: e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos, e então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, verso 26. E a nossa leitura bíblica, Gênesis capítulo 5, do verso 1 a 9. Tá bom? A nossa lição, dentro daquele mesmo jeitinho de apresentação. Uma introdução, a importância da genealogia, o primeiro item, o segundo, os descendentes de Adão, e por último, os descendentes de Noé, e ainda uma conclusão. Bom, vamos lá. Genealogia, né? Nós estudamos essa forma de apresentação dos homens que se sucedem na história bíblica, porque elas são de muita importância para nós, tá certo? Elas mostram uns homens que Deus estabeleceu desde Adão. Essa genealogia chega até Jesus, tá bom? Ela mostra várias pessoas vivendo umas depois das outras, gerando outras, conforme o que Deus mesmo instruiu a Adão, né, de crescer e multiplicar, depois instruiu a Noé de multiplicar e encher a terra, tá certo? São os mesmos ensinos. Muito bem. Nós vamos ver também como as vidas, uma se sucedendo à outra, como há essa interligação, essa vivência de um avô com um neto, com um bisneto e assim por diante. Tá bom? Vamos, primeiramente, no primeiro item aí, a importância da genealogia na Bíblia. Quando Deus permitiu que o escritor anotasse as genealogias, por que será, hein? Por que a gente estuda genealogia? A sequência de pais, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Por que a gente estuda genealogia? Olha, o estudo da genealogia é importante, porque fornece para nós, nessas genealogias anotadas em Gênesis, no livro de Gênesis, as idades com que os homens viveram e morreram, as idades que geraram filhos e a relação que houve entre estes homens. Por exemplo, Adão conviveu com o pai de Noé. Olha só, o primeiro homem conviveu com o pai de Noé. Então vejam como é importante a gente perceber isso. Outra coisa, o estudo das genealogias permite nós enxergarmos Deus agindo na história e Deus mudando a história. Tá bom? Vamos lá. Por exemplo, quando em Jeremias capítulo 23 diz assim, que de Davi nasceria um renovo, estava falando de Jesus. E como que a gente saberia, se não fosse a genealogia, que Jesus é da descendência de Davi? Quando Bartimeu fala, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele está dizendo, ora, o descendente de Davi, tenha compaixão de mim. Ora, ele estava referindo-se à genealogia de Davi, que geraria Salomão, Reoboão e assim por diante, e gerou Jesus. Então vejam que há importância muito grande no estudo das genealogias.
Uma outra coisa muito importante é que a gente aprende ali que todo mundo tem um fim, todo mundo tem um começo, todo mundo tem um fim. Tá certo? Que mais? E que as gerações se sucedem. E que mais? Que Deus continua fiel nas gerações. A gente aprende mais. Aprende, por exemplo, estudando as idades que são registradas na genealogia, aqui, principalmente no livro de Gênesis, que Adão começou a viver 930 anos e depois foi reduzindo. Tudo isso nós aprendemos com genealogia, tá bom? O que mais? Aprendemos ainda que os descendentes de Adão, Abel, Caim, depois Abel morto, tem um outro filho de Adão chamado Sete. Na geração de Sete são os homens tementes a Deus. E tem na geração de Caim aqueles que não são tementes a Deus. Tá bom? E entendemos ainda que enquanto o homem não pecava muito, vivia-se bastante. Antes de Noé, os homens viviam 800, 900 anos. Depois de Noé, lembra daquela lição que nós falávamos? Que Deus falou assim, não contenderei para sempre com o homem. Os seus dias, 120 anos. E aí? Noé vai viver vários anos a mais do que 120. Vem depois vivendo seus filhos. A gente encontra lá nos descendentes de Noé, Abraão vivendo 175 anos. Jacó vivendo 100 e pouquinho menos do que Abraão. Tá bom? É isso que a genealogia traz de importância para nós, tá bom? Vamos lá estudar agora os descendentes de Adão. Vamos para o item 2, então, os descendentes de Adão. Muito bem. Adão foi feito imagem e semelhança de Deus. Os seus descendentes foram feitos imagem e semelhança de Adão. Vejam aí que a longevidade deles era muito grande, tá certo? É só olhar aí e estudar o capítulo 5. Vai trazer os homens e seus descendentes todos, os seus anos de vida, o ano que gerou alguém, tá bom? E vamos ver que nos descendentes de Sete, havia uma geração de pessoas boas. Entre eles, Enos, que começou a invocar a Deus, né? Quando se começou a adorar a Deus. Nós vemos também, na descendência de Caim, homens maus. E a genealogia vai mostrando isso. O Lameque, na descendência de Caim, ele tomou para si 2 mulheres. Começa aí a bigamia, hein? Lá no mundo antigo. O que mais? Era um homem soberbo porque feriu alguém, que matou alguém. Tá certo? Olha, vejam que geração má e a geração boa. Deus no meio de um povo e longe do outro. Tá bom? Isso tudo mostra a genealogia de Adão. Mostra ainda a genealogia de Adão que os filhos descendentes de Sete, vejam bem, Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. E ficou quem? Um outro filho, o terceiro, Sete. Na descendência desses é que nasce Noé. Tá bom? E agora também mostra que alguns desses homens, embora da boa descendência de Sete, de Adão, também pecaram. Por quê? Porque foram também destruídos com o dilúvio. Lembra-se que eles olharam para as mulheres as dos filhos dos homens tá bom? Então percebam que a genealogia de Adão mostra isso para nós, tá bom? Mas também mostra um homem chamado Enoque, que
dentre todos os anteriores a Noé, é o que viveu menos. Ele viveu apenas 365 anos. Mas por quê? Porque ele andava com Deus e foi tomado para Deus. Deus recolheu, tirou o Enoque da terra. Mas por quê? Porque Enoque era bom. Então a gente já vê aí na própria genealogia Deus revelando que aqueles que andam com Deus serão tomados para Ele. Olha que bonito, hein? Bom, eu venho então agora apresentando para vocês o item 3, os descendentes de Noé. Quem são os descendentes de Noé? No capítulo 5, no verso 32, e era Noé da idade de 500 anos, gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Muito bem. Os descendentes de Adão, alguns a gente viu que não eram bons, outros a gente viu que eram tão bons que Deus o tomou, outro a gente vê, né, por exemplo, Noé, Deus poupou das águas do dilúvio e tem seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Acontece num determinado momento da história que esses filhos, descendentes de Noé, passam por uma experiência muito interessante. A Bíblia diz que Noé plantou uma vinha, plantou uva, e deu uma uva boa. Noé fez o vinho, fez bebida daquela uva. E Noé tomou aquele vinho e Noé embebedou-se. Noé desregrou-se por um pouco. Ai! E a Bíblia diz que Noé acabou naquele desregramento ficando nu. E Cã, um de seus filhos, veio, olhou aquilo e falou aos seus 2 irmãos. Foi contar essa história para os seus 2 irmãos. Imagino que ele faltou um pouquinho com respeito com o papai, né? Muito bem. Os outros 2 irmãos, Sem e Jafé, fizeram o seguinte: pegaram uma capa, um tecido e vieram de costas, melhor dizendo, vieram de costas, sem ver a nudez do pai, cobriu o pai. Enquanto Cã anunciou a nudez de seu pai para outros. Olha só. Noé então acorda, fica sabendo e a amaldiçoa. Os descendentes de Cã. Olha só. Bom, o que nós podemos aprender com essa historinha? Com os descendentes de Noé, esses 3 irmãos. A primeira coisa é que os pais devem se guardar. Não deve contar todas as coisas a seus filhos, seus passados, suas experiências, porque isso pode fazer o seu filho pecar. Os pais não devem se expor a sua nudez aos seus filhos. Isso pode fazer seu filho pecar. Da mesma forma, nós temos que aprender que Cã, se ficasse quietinho, cuidasse, cobrisse papai, estaria certamente abençoado. Mas quando foi falar aos outros o problema que havia com o pai, que havia pecado, expôs o pecado do pai diante dos outros, não houve agrado. Tá bom? Então, olha só, vamos cuidar dos nossos pais, adolescentes, vamos cuidar dos nossos irmãos, nada de expor os pecados, os erros dos nossos irmãos, tá bom? Sempre cobrindo, e deixa que a bênção de Deus virá sobre ele, que vai aprender, e sobre nós estaremos livres de um grande pecado, tá bom? Então cuidado aí com a fofoca, hein? Cuidado.
que mais? Precisamos aprender também que a bênção de Deus alcança os nossos descendentes, como os nossos pecados, nossas falhas, podem também definir o que acontecerá com os nossos descendentes. Por isso é uma grande responsabilidade viver para Deus, com Deus. Entenderam, adolescentes? Muito bem. Tem muitas coisas que vocês passam porque os seus pais erraram. Mas cuidado em julgar o seu pai, porque você também vai ser pai um dia. Tá bom? O que mais? Olha, não adianta falar assim, se o meu pai fizesse isso, hoje eu seria rico, eu seria tudo. Olha, às vezes Deus também tem um plano em cada vida. Não é culpa do seu pai ou culpa da sua mãe. É Deus escrevendo a história. Então é bom a gente tomar cuidado com isso, tá bom? Então tá jóia. Que o perdão esteja sempre dentro da sua casa. E entenda, as suas decisões hoje podem influir diretamente os seus descendentes. Então é melhor servir a Deus. Que a Bíblia diz que a bênção do Senhor será sobre nossa casa, sobre nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Bom, com isso, nós concluímos, tá certo? A nossa lição de hoje. Estudamos a importância da genealogia, tá certo? Elas mostram muitas vezes o cumprimento de profecias bíblicas. Elas mostram as idades, mostram o comprometimento dos homens com seus familiares, mostram a história deles. O que mais? Vimos ainda os descendentes de Adão. Os descendentes de Adão, havia uma geração boa e uma geração ruim, uma geração boa que de repente alguns se perderam. Houve também aqueles que invocaram ao Senhor, que andaram com Deus. Estudamos agora a geração de Noé, os descendentes de Noé, e vimos um probleminha, com os descendentes que afetou severamente os filhos de Cã, os chamados cananeus. E a bênção de Deus veio sobre Jafé, que Deus queria alargar a Jafé, espalhar Jafé, como também veio a bênção do Deus de Sem, as bênçãos espirituais aos filhos de Noé, segundo a linhagem de Sem, tá bom? Que vai gerar Israel, povo de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.